Fala pessoal, live com Jorge Santos, faixa preta, professor e atleta que faz um trabalho muito legal em Dublin, na Irlanda. Vai compartilhar a experiência aqui dele com vocês. E pro pessoal que de repente não tá ligado a isso, sempre gosto de relembrar meu canal no YouTube. Gustavo Dantas, dá uma olhada no podcast no Spotify também. Mente Blindada 24/7. Fala, irmão, como é que você tá? Tranquilo, feijão? Jorge já tá na área, vou botar ele aqui. Ossa! Nossa, como é que tá, Dantas? Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí? Porra, tão se encaminhando. Depois dessa pandemia aí, começou a dar uma melhorada, mano. É, já reabriram? Reabrimos, foi dia 29 a gente reabriu a academia. Graças a Deus, depois de 4 meses. Aqui, E, sem saber o que ia acontecer, né? mas aí no geral, assim, foi relativamente tranquilo com outros países da Europa? Foi mais tranquilo, porque aqui é uma ilha, né? Então a gente conseguiu conter bastante. E também o governo ajudou bastante aqui. Ah, legal. O governo deu um benefício aí para nós, e toda semana dá uma grana para poder manter o aluguel, né? Porque o aluguel continua, aluguel, comida, separado, assim, continua indo. Não mole não. E Não. a gente vai falar aí do teu trabalho, mas há quanto tempo você tá aí? Tô 9 anos, vai fazer 10 anos. Rapaz, 10 anos. Acho que muito. a gente se encontrou na Suécia, tá lembrado? Isso. Muito maneiro. Cara, então vamos lá, vamos contar a tua história aí, teu começo nas artes marciais. E Vamos. você veio do Sul, não foi? Tô de Porto Alegre, Então vamos lá. comecei a treinar jiu-jitsu com meus 20 anos. Tô com quase 40, eu tô beirando os 40 já. Há uns mesinhos aí, estamos na casa dos 40, no Master 3, Uhum. mas bem feliz. Boa. Então, comecei em Porto Alegre com meu professor, meu master, né? Meu professor é Antônio Guedes, Luiz Antônio Guedes, é aluno do Luiz Brito, lá do Sul. E minha carreira foi que eu comecei como, como é que eu vou te falar? Eu dou uma congelada na frente, começo a olhar para a câmera, aí eu começo a dar uma congelada. Tá tranquilo. Não, deixa eu só me soltar aqui. Então, Dantas, eu comecei com 19, 20 anos a treinar, mas eu queria ter começado antes. Quando eu Uhum. tinha uns 15 anos, eu olhava o UFC, eu olhava os Gracie, seria, mas só que o jiu-jitsu era muito caro antigamente, né? Uhum. Era poucos que podiam, pelo menos em Porto Alegre, era poucos que tinham condições de... Eu comecei a trabalhar e comecei a ter uma grana para poder pagar uma academia. Daí que eu conheci o meu professor, meu atual mestre. Fui da branca até a preta com ele. E comecei em Porto Alegre, né? Maneiro. Em 2010, eu peguei minha preta. Quer que eu conte um pouco uma história, como é que eu mudei pra cá? É que eu não sei como é que Pode. eu não sei como é que é o tempo, aí como é que tu vai, porque é 1 horinha, né? É. Pode fazer isso, depois a gente volta para até falar da parte de competição, então a gente pode contar Boa, um pouco da história, mas boa, vamos boa. lá. Então, em 2010, dezembro de 2010, eu peguei minha faixa preta. Eu já tinha um convite para vir para Dublin, que um colega meu de treino, ele já morava aqui uns 3 anos já antes. E ele sempre falava: Jorge, quando pegar a tua faixa preta, vem para cá que aqui não tem jiu-jitsu aqui, tem um faixa preta só. E tu pode ter sucesso, né? Se souber trabalhar bem. E foi o que aconteceu. Eu peguei minha preta em dezembro de 2010. Dois, em março de 2011, eu me mudei para Irlanda. E meu sonho era sair antes dos 30, né? Sair antes de sair do Brasil. Eu fui em 2007, fui lutar o Mundial na Califórnia. Então, daí me apaixonei, né? Vi que o mundo não era só aquilo ali onde a gente estava, né? Foi 2007 isso. Foi 2007. Daí vim para cá, consegui vir para cá. Tive bastante ajuda. Conheci algumas pessoas certas no momento certo. E daí eles conseguiram me ajudaram também, me deram direções. Foi bem bacana. Claro que teve aqueles altos e baixos, né? Pra quem mora fora sempre tem, ó, Uhum. não é fácil, né? Tu pegar quando bate ali a
como é que eu vou te dizer? A necessidade, tu corre lá para casa da mãe, corre para casa da tua família. Mas aqui é Exato. diferente, né? Fora do país é diferente, né? A gente é meio que forçado a amadurecer assim da noite pro dia, né, E cara? a gente amadurece. Eu tenho a minha cabeça completamente diferente da minha cabeça, assim, de. Não só por causa da idade também, mas Vivência, né? A Irlanda me ajudou a amadurecer muito. Como pessoa, como profissional, como tratar os outros também. E a gente, quando vem, assim, eu era da escola, meu professor era muito mais mente fechada, né? Não olhava muito, não cuidava muito do aluno, que eu aprendi a cuidar do aluno. Sabe, ali, aí no Brasil a gente é guerreiro, né? A gente, para ganhar a faixa preta, a gente tem que na branca para azul, o cara tem que bater no azul e assim aí, antigamente, né? Agora tá mais tranquilo. É. Mas vamos voltar lá falar um pouco até de competições. Mas quando é que foi o momento assim que você sentiu que, pô, acho que eu vou seguir o jiu-jitsu mesmo? Como é que foi esse momento quando você morava no Brasil? Eu, eu dou aula desde a faixa azul. Eu sei que alguns são contra, mas Uhum. graças a Deus, eu comecei cedo. Então, eu tive bastante experiência. Eu aprendi a errei, acertei. Meu professor me liberou para me dar minhas aulas. Eu morava num bairro afastado da academia, então eu moro na Zona Norte, a academia era na Zona Sul, então eu tinha que atravessar toda a cidade, toda Porto Alegre, às vezes era 2 horas para ir, treinava 1 hora e meia, 2 horas para voltar, então era 5 horas e meia ali só para. E daí eu consegui uma academia, comecei a dar aula quando eu era faixa azul. Quando tem uma galerinha ali, a gente começou a treinar, os amigos, começamos a treinar. E a minha primeira competição ele foi com uma semana de jiu-jitsu. É mesmo. Foi bem bacana até. Uma semana de jiu-jitsu. E daí, a partir dali que eu vi que eu gostava da coisa. Mas só que, sabe, no Brasil a gente, infelizmente, o nosso governo e a nossa estrutura que a gente está bem atrasado. Então a gente não é valorizado, né? E eu vi que dava para viver do jiu-jitsu quando eu fui para os Estados Unidos, que eu vi aquela Uhum. galera, que eu via. E depois, em 2009, eu fui para Portugal, no hotel europeu. Então, daí eu consegui ver assim, pô, eu acho que dá para arriscar isso aí, né? E como eu dava aula, eu trabalhava com eventos, trabalhava com meu pai tem, trabalha com, meu pai tem, trabalha com obra, com as paradas assim. Então, eu estava sempre correndo atrás de uma coisa, atrás de outra. E o jiu-jitsu ali era mais, eu dava aula por hobby, né? E eu Uhum. gostava eu gostava muito de fazer aquilo ali. Então foi que eu comecei a ver, daí quando teve essa oportunidade de eu pegar e sair fora do país, e daí um amigo meu já estava aqui, na realidade tinha dois amigos meus, o Rafael e o Alex, mas só que o Alex ele já treinava comigo, então o que ele me deu, falou, ele já viu o campo aqui, que não tinha faixa preta, não tinha jiu-jitsu, então ele me deu essa ideia. Então no Brasil era só mais um, né? Infelizmente, é triste falar, mas no É. Brasil faixa preta é só mais um, viver do jiu-jitsu poucos conseguem. É muito legal essa experiência de viajar com jiu-jitsu para você abrir a tua mente e ver, né? Porque eu também, quando a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, em 98, também eu cheguei assim, meu irmão, eu moro aqui fácil. Eu falei, pô, as coisas organizadas, nego respeita o trânsito, sabe? Umas coisas assim que seriam comuns, né? E eu Sim. falei, rapaz, eu fico aqui mole. Sim, só temos que aprender inglês, né? E 4 meses depois eu me mudei, que eu vi e falei, Pô, cara, e é realmente, isso é muito interessante. E também você foi numa área que, pelo menos nos Estados Unidos, está crescendo um pouquinho mais na Irlanda, tipo assim, pô, você é um dos pioneiros aí, né? tem os pioneiros, é verdade. Então daqui a pouco, o jiu-jitsu na Europa tá crescendo muito, Tá. e tem espaço para todo mundo. Às vezes, o pessoal me manda mensagem, porque os pessoal vê umas histórias minhas na internet, daí eles me mandam, me seguem, me perguntam coisas. Eu digo, meu, o jiu-jitsu tem bastante. Claro que aqui onde eu tô, aqui já tá aquela coisa saturada, porque como é capital, vem todo mundo pra capital, né? Mas tem as cidadezinhas afastadas que não tem jiu-jitsu. Então eu falo assim, meu, se quiser vir pra Irlanda mesmo, que é um pouco mais fácil por causa de visto, as paradas assim, pode entrar como estudante, depois tu organiza pelo teu visto, as paradas assim, tu vem, mas só que se quiser viver do jiu-jitsu, pega e tenta ir pra uma cidadezinha um pouquinho mais afastada, porque aqui tá meio já, tem uma galera já. Quando eu cheguei era só eu, então tava bom. Eu falei, foi bom. O pessoal vê assim, tem uma academia bacana,
tem bastante aluno, mas só que tem que ver que eu cheguei lá atrás, então tem toda uma caminhada, todo é um caminho, uma caminhada, né? Uhum. Caminho ali. Cara, a gente tem um amigo em comum, o Eduardo, do Projeto Gaditas, que você E também dá uma fortalecida, porra, eu excelente. trouxe, eu Fala um pouco aí dessa conexão, como é que rolou, até para o pessoal vou, não vou, sabe, explicar um pouquinho mais. vou falar assim, o Projeto Gadidas é o Eduardo, né, ele é o que organiza lá, que é o responsável. Então, o Eduardo, eu já olhava as paradas aí na internet, porque eu sou amigo lá do Guto Campos, sou amigo da galera ali do Jiu-Jitsu. Então, eu vi ali. E daí, uma vez, eu falei para ele, ó, eu vou participar de um... Eu vou para Porto Alegre e eu queria conversar contigo. E daí, eu fui num seminário do Galvão lá, tava o Galvão, o Guto, a gurizada ali. E daí eu troquei a ideia com ele. Ó, a próxima vez que eu vim para Porto Alegre, eu quero trazer uns kimonos, quero trazer umas paradas, eu quero ir lá conhecer o projeto. E o ano seguinte, entrei em contato com ele, falei, ó, tô indo aí. Preciso pegar endereço, as paradas, e vou te visitar, organiza para visitar. Fui lá visitar eles, vi muito legal o projeto dele, muito legal. Ele tira o pessoal da rua, o pessoal tá catando latinha para vender, para fazer grana, para fazer as paradas assim, para comer, né? E ele tira essa molecada da rua aí, da jiu-jitsu, da escola, ele dá escola. Agora a gente pegou e conseguiu eu vou pular essa parte, depois eu falo. E daí ele ajuda muito, ajuda o pessoal. Só tirando da rua ali, ele bota para dentro da casa dele, literalmente ele bota para dentro da casa dele, tem tatame e tudo lá, e tira essa molecada da rua. Eu tava lá, daí ele me contou uma história lá, eu contei a minha história um pouco como eu vim para a Irlanda, quando eu era moleque também, que eu tive dificuldade, como vários, eu vim da vila também, então a gente teve uma dificuldade. E daí contei um pouco da minha história, e daí ele me contou do moleque lá do Harold. Até o Harold tá morando aqui na Irlanda, faz um ano, fez um ano e pouco que ele tá aqui, um ano e 2 meses, eu acho que tá morando aqui com Uhum. nós. Ele pegou e me falou, pô, esse moleque aqui tá bem frustrado, porque ele ganhou 2 vezes da Federação Gaúcha, ganhou a passagem, estadia, tudo para lutar o Mundial, e foi negado o visto dele 2 vezes. Cara, aquilo ele fiquei triste, né? Porque, pô, como eu saí do Brasil, eu consegui ver aquilo de lá, porque aquilo ali ia ser uma coisa ótima para ele. Ele vê os Estados Unidos, ele abria os horizontes que nem eu abri o meu. Exato. E daí eu fiquei me doeu aquilo dali, porque eu, pô, daí eu troquei uma ideia com ele, eu peguei, ô, Eduardo, deixa eu só fazer uma ligação. Eu fiz uma ligação para um amigo meu, ele é um dos caras que me patrocina aqui, uma escola de inglês. Porque eu gosto de perguntar, porque não adianta eu querer abraçar todo o mundo, né? Também tenho minhas paradas, tenho meus filhos também, então eu tento sempre arrumar um suporte. Falei com a minha sócia, falei com ele, com o Thiago, ele tem uma escola, a Escola Seda aqui, que é uma escola de intercâmbio, estou fazendo uma propaganda dele. Boa. E daí ele falou, Jorge, o que tu decidir aí, a gente assina embaixo aí. Ele também tem um coração muito bom. Daí eu falei pro Eduardo, vou levar esse moleque para lá para estudar inglês, ficar um ano lá com nós e mudar um pouco a vida dele, né? Aí o Eduardo falou lá pra gurizada, lá ficou todo mundo feliz. A gente continuou ajudando, daí a gente trouxe o moleque para cá, o Harold, treinou bastante, aí ficou um aluno nosso, deu um ano de acomodação pro moleque. Então Show. deixamos o guri, que nem fala assim, ó, tá com um playboy aqui, né, mano? Daí deixamos o moleque, agora ele tá bem, tá se virando, tá trabalhando, já saiu eu falo, debaixo da minha saia, agora já tá seguindo o caminho dele, continuando estudando, já tem só fala inglês bem, então já seguiu, já salvamos uma vida, que nem o Eduardo fala, né? É. E a gente conseguiu também colocar, que eu quero voltar aí no assunto, a gente conseguiu colocar uma sala de inglês lá no projeto. Não sei se o Eduardo falou contigo. Sim, eu cheguei a ver quando eu estava lá, que eu fui lá, quando eu estava lá, novembro, dezembro, e ele estava mostrando que eles estavam ajeitando a sala para começar, depois ele mandou as fotos e tal. Foi é bem legal, porque o que eu falei para eles, vocês têm que pegar, o inglês é muito importante, meu. Eu só fiquei sabendo que inglês é importante quando eu saí para os Estados Unidos
No avião já os caras me ofereceram chicken ou pasta, eu não sabia olhar pro cara, não sabia. Não sabia o que estava falando, né? Então é muito importante. Daí eu falei assim, daí eu falei com o Thiago também de novo, e daí ele, ó, vamos patrocinar, vamos dar um jeito de pegar e botar uma escola lá, porque isso aí, o pessoal já falando inglês, já é muito mais fácil eles virem para cá quando a gente trouxer, porque o nosso plano é trazer pelo menos um por ano. Só que deu agora esse acaso dessa pandemia e a gente deu uma segurada. E daí o pessoal já sabendo o inglês, pelo menos um básico, eles não ficam tão encostados em nós. Eles podem já começar a dar uma caminhada com as pernas deles, entende? Então foi bem legal essa nossa conexão aí. E agora o Josiel que ia também, não era? O Josiel que estava vindo agora. Aí deu problema. Deu bem na hora, assim. Fico com pena, sabe? Fiquei com muita pena, mas vamos dar uma segurada. Eu tenho certeza que ele deve estar ansioso também. E daqui a pouco ele está aqui na volta. Cara, para o pessoal que não conhece, dá uma olhada no Projeto Gaditas, no Sul. Sensacional. Tive a oportunidade de ir lá também, passar uns dias com eles. Eu ajudei a criar uma organização, uma ONG aqui, que a gente ajuda projetos sociais em vários lugares e, lógico, o Brasil é o principal, porque é o que tem mais, mas a gente ajuda aqui nos Estados Unidos também. Então, a gente mudou um pouco a nossa missão, que a gente ajudava muito, que é por inscrição de campeonatos, coisas que ajuda muito, com certeza, mas o que é mais importante é a estrutura do lugar, né? Porque não adianta, se o professor não pudesse manter, não vai botar os moleques para lutar, então... Verdade, não. Verdade. E aí a gente começou a fazer essa mudança e no caso o Gaditas foi o primeiro, quando eu já tenho esse projeto no caso há 10 anos, mas a gente começou a mudar a nossa missão uns 2 anos atrás, de dar essa estrutura. Então a gente ajudou lá também, no caso os doadores, né, as pessoas que gostam de participar tal, e ajudar. A gente conseguiu levantar um dinheiro bem legal para acelerar as obras lá no Gaditas, e hoje em dia a gente consegue dar um salário mensal para eles também. Então é muita gente ali naquela casa, cara. Então É bastante gente, viu o que é? Eu fui ainda lá, não estava ainda pronto, ainda faltava umas coisinhas para finalizar. Mas é uma coisa muito boa, né, mano? Cara, eu falo que tem umas pessoas que são os verdadeiros super-heróis, sacou? E ele faz parte desse grupo aí. Porque realmente o cara é um super-herói, o que ele faz, assim, se desdobra pelos garotos, realmente... Obra, é verdade, não sei como é que consegue, bicho. Não, é sensacional. Então tá em volta dele ali, é uma vibe muito maneira, um cara com uma energia, assim... sensacional. E foi legal que ele pôde ir aí também, né? Ele viajou pela primeira vez. Trouxe o Krigor, que é o irmão dele. O irmão dele, trouxe o irmão do Harold, vieram aqui, o Krigor daí levou também, era o europeu de crianças, de kids, levou, foi muito legal, foi bem legal mesmo. Conseguiu ver a estrutura aqui também, o Krigor vem, já ficou ansioso também, mas a gente quer pegar e trazer os meninos quando tiver com 17 para 18 anos, porque depois... A gente só dá aquele que nem eu tive aqui na Irlanda. Eu tive um empurrão. O cara que me ajudou no começo, ele só pegou e me deu um empurrão. Ó, Jorge, agora segue teu caminho. Então, o que eu quero fazer é a mesma coisa para eles. Dar aquela força ali no começo, ensina a direção, porque não adianta também tu dar tudo, Gustavo, porque senão eles não apreciam, Gustavo, eles não valorizam. Não. Então, a gente dá aquele empurrãozinho, ó, mostra a direção, é para lá, ó. Mas se quiser ir por esse lado aqui... Fica por tua conta. Ele acabou de entrar na área aí, Projeto Gaditas, Eduardo tá na área aí. E aí, Eduardo? Falando de ti aí, muito bem. Você é fera. Mas olha só, vamos voltar lá na tua jornada lá das faixas coloridas entre azul e marrom. É um aprendizado muito grande, né? Você está competindo, tudo é novo ali no jiu-jitsu. E uns anos atrás... Em 2014, criei uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem, como evitá-los, baseado nos erros que eu cometi e tal. E não um ranking assim, mas olhando coisas como focando muito no resultado, medo de desapontar os outros, medo de errar, várias coisas que acontecem.
Então, nessa tua jornada, na parte das faixas coloridas, qual um erro psicológico que vem à sua mente, assim, que você acredita que você fez e hoje você pode dar um toque assim nos teus alunos? Tinha muito medo eu tinha muito medo de perder, o Gustavo. Acho que todo mundo tem. Vai Aham, lá, com certeza. tem nervosismo, tu quer mostrar, às vezes quer mostrar para os outros que tu consegue, mas só que tu tem que pegar e eu acho agora que eu tenho que mostrar para mim mesmo. Tem que fazer aquilo dali para mim primeiro, para depois mostrar para os outros. Então eu tinha muito medo de perder, às vezes. Daí tu ficava nervoso e acabava perdendo por causa do medo de perder e não estar com a cabeça limpa, tá naquela angústia de Não consegui se soltar, né? não se soltar, daí fazer aquela força toda. Sai tá na faixa azul, tá na faixa azul até a roxa ali. Na roxa tu começa a se encontrar teu jiu-jitsu, começa a evoluir, começa a... Agora eu acho que meu jogo é por baixo, por cima. Eu jogava muito por cima, fazia muita força, era gordinho também. Então fazia muita força, mas o meu maior era medo de... Eu não tinha medo de competir, sempre gostei desde a primeira semana de treino. Hoje ainda continuo competindo, não tenho, não tenho medo de competir, mas eu tinha o medo de perder. Do que os outros iam pensar, pô, os Exato. colegas de treino, aquela coisa toda. Mas hoje já sou mais... Com certeza é uma coisa que eu falo para eles, não, meu, tu não pode, não ficar, vai pensando nos outros. É que nem quando troca de faixa. Teu colega, ele trocou de faixa ali, tu tá de olho, mas eu bato no cara toda hora, meu. Como é que o cara ganhou a faixa? É umas paradas assim, eu falo assim, ó, cuida do teu caminho ali, ó. E daí tu vai mostrando pros outros o caminho certo, né? Então era um medo mesmo. A força também, fazia muita força. Acho que naquela época, acho que é que hoje em dia a gente tem muita informação, vai no Google, Exato. vai na internet, tem muita informação, então é muito mais fácil tu evoluir. Naquela época, eu não tinha aquela visão que eu tenho hoje. Hoje, a partir de uma técnica, eu consigo fazer várias, entendeu? Bastante variação. E naquela época não tinha. Naquela época o professor lançava ali, mostrava uma posição, e a gente ficava ali matando cabeça para fazer aquela dali e sempre com a cabeça fechada, né? Daí hoje tem muita mais informação. Então é por isso que tu vê essa gurizada, uns moleques de 10 anos fazendo umas coisas mirabolantes. É incrível, né, cara? É E que daí hoje. tem 20 anos de jiu-jitsu, você olha assim, meu Deus, o guri começou faz um ano. Só que é muita informação, então eles absorvem bastante. Naquela nossa época não tinha, né? Agora É. a gente consegue capturar E bastante coisa. aproveitando esse gancho aqui, vou dar uma promovida também. Né, no dia 21 a 27 de setembro, eu estou organizando o primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição. Preparação total do atleta, que no caso é um evento 100% online e gratuito. Quem Ai, que quiser irado. pode comprar as gravações e tal. Mas a ideia foi essa no caso, a gente só não vai falar da parte técnica, que já tem, cara, muito vídeo no YouTube, tem bastante conteúdo com isso. Mas a gente fala da saúde mental do atleta, da parte motivacional, da parte Então, física, da nutrição, regras, regulamentos, estratégias. Então, coisas que, por exemplo, com relação ao corte de peso, pô, eu não tinha a mínima ideia, as ignorâncias que a gente já fez para cortar peso, e hoje em meu dia tem Deus. muito mais informações. Então, acho que é uma boa para as pessoas poderem aproveitar isso. E aí convidei uma galera bem legal. Se o pessoal quiser dar uma olhada, é congressojjtotal.com. Então é um projeto, no caso, pioneiro, que eu saiba, não foi feito ainda. E estou amarradão disso, de poder dar essa oportunidade de passar a experiência para o pessoal. Então é bem maneiro. Cara, voltando nessa época que você estava competindo, qual foi, no caso entre azul e marrom, qual foi um campeonato assim que, pô, te marcou, você sentiu que você estava muito bem emocionalmente falando, rendeu bem? Qual um evento que vem sendo atualmente? Na faixa, eu vou te dizer, ô, Gustavo, que a minha cabeça melhorou na partida preta mesmo, Uhum. competindo na preta. Porque, tipo, na marrom eu não competi muito. Porque como eu tava trabalhando, trabalhava bastante, dava aula e eu não conseguia competir. Entrava muito raro em competição na faixa marrom. E o meu jiu-jitsu evoluiu mesmo na faixa preta mesmo. Uhum. Na roxa lutei alguns campeonatos, acho que foi tem bastante campeonato no sul, mas
o campeonato pan-americano, que foi em 2009, ganhei, mas naquela época eu também não era maduro, não. Eu vou te dizer que eu amadureci meu jiu-jitsu e a minha cabeça mentalmente assim, para campeonato foi aqui na Irlanda, Uhum. o Gustavo. Quando eu peguei minha preta, vim para cá e que vi assim, ó, cair de paraquedas, sem treino, sem pessoal para treinar. Então Uhum. era só eu, e daí eu entrava nos campeonatos, chegava sem bater na trave. Então, e daí eu comecei a aprender ali com meus erros. Eu ficava muito afobado até. Ia lutar o campeonato, eu queria finalizar. E às vezes eu dava uma rateadinha, o cara fazia uma vantagemzinha ali e ganhava. Daí ficava louco, né? Uhum. Então eu amadureci mesmo na faixa marrom. Não adianta eu querer falar das faixas coloridas ali, que foi um trajeto bom, mas Uhum. não foi aonde me marcou mesmo como atleta, né? E na, Agora, profissional, quando a gente tá na preta, né? e na faixa preta, eu acredito que tem sempre alguma, não sei, é um evento, um momento que você sente a confiança dando aquele levante, né? E qual foi o momento na preta que você sentiu a confiança dando uma elevada? Foi, acho que eu já tava uns 3 anos de preta, que eu lutei em 2000 não, uns 2 anos, não, uns 3 anos de preta, que eu lutei na Alemanha. Ali eu comecei a ver que eu tava começando a evoluir, que eu tava me sentindo um faixa preta mesmo. Eu lutei uns campeonatos aqui, mas não é aquele nível. O campeonato dentro da Irlanda não é. Não, hoje em dia é um nível muito bom. Mas antigamente não tinha. Antes, quando eu não tinha faixa preta. Então eu lutava com faixa marrom, lutava com faixa roxa. Então não tinha aquilo ali. É. Mas eu comecei a ver quando eu comecei a viajar. Daí eu fui para Alemanha, lutei um campeonato lá, ganhei. E daí eu comecei, ó meu jiu-jitsu tá evoluindo. E claro, depois comecei a trabalhar em relação à cabeça também. Porque não tiver com a cabeça boa, não adianta não ter um resultado bom. Exato. E fazer uma propaganda aí pro Ítalo. Estou fazendo preparação com ele. Boa. Então, estou fazendo preparação com ele e desde o ano passado, acho que foi em novembro a gente começou. E só de eu começar a treinar com ele, eu já comecei a sentir também mais confiante. Lutei uns campeonatos e ganhei também. Lutei umas super lutas, ganhei também. Só naquela ali eu entrei mais confiante, porque eu estava vendo que eu tinha um auxílio, mais uma ferramenta. Uhum. Entende? Fora, claro, que eu tenho meus alunos agora, tem bastante graduado, então tem bastante gente para me ajudar nos treinos, mas a parte da preparação física, eu estava precisando mesmo alguém que tem conhecimento, que fala, ó, Jorge, faz isso, 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 e te dá o suporte, né? Que nem ele me dá sempre. E por um acaso o Ítalo vai ser um dos palestrantes também do Tá congresso, então inspirado. sabe muito. Mas fala um pouquinho mais até do trabalho dele. Qual foi algumas coisas assim que você acredita que você fazia errado na parte física que você conseguiu dar uma ajustada? Ele até tem um slogan dele ali que tu treina para você ficar treinado. O que eu fazia? Eu treinava, eu tenho um aluno meu que é personal, mas só que daí o foco do meu aluno, ele é como para te pra sentir bem como o teu corpo, não é focado para luta. Então, o Ítalo, como é focado para luta, eu fazia os treinos com o meu aluno, eu ficava muito exausto. Eu fazia o treino tipo 10 horas da manhã e eu dava aula do meio-dia. Eu dava aula muito cansado. Tu estando cansado, tu não consegue É, passar aquela coisa com boa para os teus certeza. alunos. Não consegue passar aquela coisa boa para o teu aluno, dar uma aula boa, que os alunos olham assim, chega no final da aula, te dá um tapa nas costas, seu professor, muito obrigado, tava excelente tua aula. Isso aí não acontecia, não estava acontecendo. Quando eu comecei a treinar com o Ítalo, ele pegou o treino assim, no começo, eu juro por Deus, comecei o treino assim, daí eu falei, eu acho que eu tô botando dinheiro fora, hein, meus, esse treino aqui eu não tô sentindo nada. Só que daí ele falou, né, isso é um processo a longo termo, não é para amanhã. Não é que nem tu vai pra academia, puxa ferro lá, sai cansado, sai exausto, morto, e tu pensa que dá evolução, entendeu? E daí com ele ali, ele me passou o treino que tá me passando, eu me sinto bem, eu saio do treino, me sinto que eu tô bem, tô treinado, vou pra academia, dou minha aula, meus alunos vêm, agradecem pela aula, e antes eu tinha que tirar um cochilo no meio da tarde, porque senão eu não conseguir para dar aula à noite, fazer meu treino à noite, que eu fazia. Então ele pegou e me educou, então. Tá me educando, né? Porque eu continuo fazendo treino com ele e estou muito feliz. E eu indico meus alunos também.
pro pessoal de fora também, que quiser treinar mesmo para focado para arte marcial, esse é o cara. Boa. E na parte mental, cara, como você hoje em dia se prepara mentalmente para a competição? Então, eu comecei a... Para mim, eu sempre tento agora ficar com a cabeça vazia e depois eu fico com a cabeça vazia. Tento esvaziar a mente. Comecei até a meditar, tô meditando, comecei a me sentir muito melhor, até como pessoa mais calmo. Penso melhor antes de falar alguma coisa. Antes era muito por impulso também, falava, e daí às vezes não é bom tu falar. É. Eu sou reto, eu sou papo reto, mas às vezes eu falava reto demais, então acabava magoando as pessoas. Então agora eu fico mais Dá uma calmo. filtrada, né? Claro, dou uma filtrada, isso. Então eu dou uma esvaziada antes do campeonato, antes de lutar, eu sempre dou uma esvaziada, boto meu fonezinho de ouvido ali, dou uma esvaziada na cabeça, e depois eu começo a pensar da onde eu vim, o que que eu quero para mim, por que que eu tô aqui. E daí eu começo a pensar nos meus filhos, na minha família, depois começa a vir meus alunos, começa a vir aquela coisa boa, daí começa a me dar uma motivação, começa a ficar muito... Me sinto muito bem e daí eu entro confiante sempre na luta. Nas últimas lutas, sempre entrei assim e me dei muito bem. Graças a Deus deu tudo certo. Claro que a gente não ganha sempre, né? Lógico. Às vezes a gente dá um erro, dá uma coisinha assim, mas faz parte. Muito perdemos do que mais perdido que ganhei, então... Mas agora, acho que você teve oportunidade, você lutou MMA também por aí, pela Europa? Quando eu cheguei aqui, Gustavo, eu vou contar um pouco da minha história também, como eu abri a academia, eu tive bastante dificuldade, é bom falar nisso, porque as pessoas pensam assim, os caras olham assim, só vê a parte boa, só vê aquela imagem boa ali, tu postando na internet com teus alunos, tuas viagens, tuas paradas, tudo, mas eles não vê lá ali onde tu pegou e passou uma dificuldade, porque normalmente a gente não gosta de postar isso. Eu até postei esses dias ali umas duas fotos ali, uma quando eu lutei o MMA e outra quando eu tinha que comer noodles e atum, que era uma refeição mais barata e nutritiva, né? Então, Gustavo, quando eu cheguei aqui eu tinha muita dificuldade, porque eu vim com pouco dinheiro e como eu tinha eu tinha dois amigos aqui, mas só que eles vieram, estão trabalhando, eles têm a parada deles, têm a família deles, então não tem como viver com os caras. Então eu tinha que fazer o meu caminho. Eles me mostraram, ó, Jorge, assim, 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 e faz isso. Só que a grana era curta, né? Teve uma época, eu vou contar da parte do MMA. Eu lutei uma luta de MMA, eu tava dando aula numa academia nas quarta-feira, e daí o lutador pegou e se machucou, alguma coisa assim, e não podia lutar, e daí saiu fora. E os caras estavam procurando alguém no peso de 70 quilos. E eu devia estar com 78 quilos naquela época. E daí o dono da academia chegou: ô Jorge, os caras estão procurando um lutador de MMA aí pra ter o peso aí, a gente faz uma dietinha aí, dá uma corda, desidrata aí e cai pra dentro. 700 pounds, não era nem eu, era 700 pounds, dava quase 800 euros na época, no norte da Irlanda. Daí eu falei, porra, preciso, meu. A pensão dos meus filhos estava atrasada e eu sou muito preocupado com isso. Eu sempre sou preocupado. É como pai, né? Tô preocupado com teus filhos. Então tá atrasado e eu tinha também o medo de chegar lá no Brasil e ir direto pra cadeia, porque a única coisa lá no Brasil que vai pra cadeia é a pensão alimentícia, né? E daí o cara me falou 700 euros, já fiz as contas assim, porra, dá pra quitar lá minha dívida lá com a ex. Vamos cair pra dentro. E o cara, tu quer saber quem é o cara? Não quero nem saber, nem me fala, porque... Daí era isso aí, faltavam uns 12 dias, eu acho, uns 12, 10 dias. Não chegava 2 semanas. E eu nunca gostei de dar soco, nunca gostei de dar pontapé, nunca... Tanto é que eu amo jiu-jitsu porque eu consigo segurar o adversário e dar oportunidade para ele desistir, né? E ele pegou e daí eu, pô, vamos ir. Daí eu tinha um professor de boxe lá, o cara tentou me ensinar um pouco de boxe, eu grosso lá. Se tu olhar o vídeo ali, passar o link depois, tu olhar o vídeo, vai dizer, Jesus, Jorge. É corajoso, tava precisando mesmo. Então, eu fui lá, todo mundo, quando botaram meu nome na internet, que eu ia lutar contra esse cara, aí os caras falaram, o cara é louco, o Jorge é louco, o cara não vai durar 20 segundos lá
no octágono. Daí fui, caí pra dentro, fiquei nervoso. Vou dizer que eu fiquei nervoso, porque na hora, assim, que tu tem o walk-in, tá tocando a música, assim, eu parei, eu congelei, Gustavo. Eu congelei, porque eu sabia que eu não tinha treino, eu não tinha nenhum tipo de treino, minha dieta, minha preparação, não tinha preparação. Pensando, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu tratei, eu naquele olhei assim, faltava, sei lá, uns 20 metros assim, pro octágono, eu olhando assim, meu Deus, dá para correr agora, mas minha ex-namorada tava lá, meus amigos estavam lá, meu Deus, não dá para correr não, vou ter que ir para dentro. Daí daqui a pouco destravei e fui, deu, seja o que Deus quiser. Entrei dentro do octágono, porque não é fácil tu olhar de fora assim, mas quando tu entra lá dentro, Gustavo, tu olha assim, não tem pra onde correr, só pulando as grades ali mesmo, assim, o cara vai te pegar pelas calças ali, vai te trazer de volta. Então, daí tomei um pau, segurei o primeiro round com ele, tentei levar pra baixo, puxei pra guarda, pra te ver. Puxei pra guarda, tentei pegar o cara, não consegui. E consegui segurar o primeiro round. Na metade do segundo, tomei um monte de porrada na cara, daí eu vi o sangue, e daí baixou o maloqueiro, né, viu? Quando tu vê sangue, matar cobra, do jeito que o cara queria que eu fosse. Perdesse a concentração e entrasse pra dentro, né? Daí não nocauteou, me jogou no chão. Mas foi uma experiência boa, vou dizer que... Mas não faço de novo. Sem É, uma preparação adequada. com certeza. Mas tudo parte da história, né, irmão? Tudo mais experiência para você poder passar. E aí depois, como é que foi o ponto de abrir a academia? Então, Gustavo, daí é o seguinte, daí eu tava... Agora eu vou voltar um pouquinho antes para te contar como é que eu cheguei aqui na Irlanda. E daí eu dividi o quarto, a casa era 3 quartos, eu dividi o quarto com um indiano e o cara me ajudava muito no inglês também, me ensinava. E daí, né, eu precisava dar aula. Daí achei um aluno, o de Nelson, e daí eu consegui, o Rafael comprou uns tatame bem fininho para mim, colocou na sala de casa e falou assim, ô Jorge, dá aula aí por enquanto, cobra teu valor aí. Eu me lembro, eu cobrava 25 euros, Gustavo, e daí para 2 aulas. Hoje é muito pouco, né? Mas com aquele dinheiro ele conseguia sobreviver, conseguia pagar comida, as paradas assim, para semana. E daí eu fiquei dando aula ali. Daí arrumei uma academia para poder dar aula dentro da academia de musculação. Uma salinha lá. Comecei a dar aula e o cara me cobrava, até meu aluno hoje, o Steve. Ele me cobrava 25 por hora. E daí eu peguei 3 horários à noite, mas só que o horário muito tarde, era tipo 9 horas da noite. Aqui 9 horas no inverno é escuridão, então não via aluno. Então, os primeiros dias começou a ir uns alunos, tava meio que terminando o verão, começou a vir uns alunos, e só que tinha vezes que não tinha aluno, então não tinha como eu pagar. Mas eu ia lá, daí o Steve ficava com pena de mim e não me cobrava. Me ajudou bastante. Eu falei com o Alex, Alex, meu, preciso de uma força tua aí, meu, preciso arrumar um espaço aí para poder dar aula de manhã, de tarde, de noite, para poder viver disso. Porque esse horário aqui não tem como... A gente começou a procurar um espaço aí, achamos um estúdio, num basement, basement Porão, né? Porão não. No porão numa casa. Conseguimos um estúdio num porão numa casa. E daí eu peguei, era tipo 600 euros na época. Eu falei assim, peguei dinheiro emprestado de um, emprestado do outro. Aluguei o estúdio, dividi no meio, coloquei uma cama, um frigobar lá, um forno para esquentar comidas, parada tudo. Botei fiz umas caixas de papelão lá como roupeiro, para guardar as roupas, não ficar tirado no chão. E botei o tatame na frente. Daí tinha uma divisória. Daí comecei a dar aula lá. Dei bastante tempo aula, acho que uns 6 meses eu consegui dar aula lá. Tava vindo os alunos, tava começando a ver uma grama, mas chegou o inverno. Os alunos começaram a desaparecer, começou a ficar complicado. Não conseguia salvar o dinheiro para aluguel, era muito pouco. E numa das situações aí, não tinha, fui para dar aula, eu tava lá para dar aula, não veio ninguém. E daí isso vinha uma ex-namorada minha, Cintia, ela chegou, olhou eu lá no tatame, lá, meio carisbaixo, e pensou, porra, olhou assim, já, o que houve? Daí eu, não houve nada, eu não gostava de falar, isso é uma coisa que eu aprendi, conversar. Se tá tendo algum problema, conversa com a pessoa.
não guarda para ti, porque só vai se afunda. Se afunda e não consegue achar uma saída. Mas quando conversa, é muito mais fácil de tu pegar e achar a saída. Mesmo que seja só para conversar, só para já te libera aquela parada de mente, tu libera a mente ali, tu começa a pensar, consegue ver as coisas. Daí ela foi lá, olhou assim, entrou, foi lá, viu na despensa, ela não tinha comida, não tinha nada, nada. Ela foi no mercado, daqui a pouco ela me volta com uma sacola de comida. E daí quando ele me cortou o coração, eu comecei a pensar, eu vou embora para casa, não preciso disso. Comecei com aquele orgulho, sabe? Aquele orgulho, fiquei com orgulho, assim, tem família, se eu passar dificuldade no Brasil, eu vou para casa da minha mãe, para casa da minha família, eu me viro, mas não preciso disso aqui. Só que daí ela pegou e ligou pro Alex, ô Alex, e aí, o Jorge tá passando dificuldade aqui, tá sem comida, meu. Daí ele falou, porra, o Jorge, sabe como é que o Jorge é, meu? O Jorge não gosta de falar nada, mas eu vou dar. No outro dia foi o Alex e a esposa dele lá, trouxeram lá mais um cesto lá, um carrinho cheio de comida, então já deu aquele up. E daí eu comecei a pensar melhor. Eu cheguei no Steve, o cara que tinha me ajudado lá na academia, falei para o Steve, eu preciso arrumar um outro emprego aí, porque só o jiu-jitsu eu não vou conseguir me manter aqui. Eu vou acabar voltando pro Brasil porque eu não tô conseguindo pagar o aluguel. Não tô conseguindo pagar o aluguel. Tô comendo miojo com atum, que eu pagava 40 e poucos centavos pelos dois ali. Daí eu comia aquilo de manhã, de tarde, de noite. E daí eu falei, não, alimentação para... não posso dizer que não... Aquilo ali me salvou, né? Então, hoje aquilo ali, eu falo assim, eu falo brincando, eu comi muito isso aí. Aquilo ali me salvou, mas não é uma refeição digna para quem está aqui. Um prato de feijão, arroz, que nem a gente está acostumado a comer aí no Brasil. Eu peguei e falei com ele, ele falou assim, Jorge, eu estou trabalhando, eu tomo café todo dia de manhã num coffee shop aqui, e eu posso trocar uma ideia lá com a dona e ver se ela pode te dar uma oportunidade para ti. Fui lá. Daí ele pegou e foi lá, trocou uma ideia com ela, mandou, vai lá e faz um teste. Fui lá, fiz um teste, passei no teste, e daí comecei a ver a grana. Daí eu comecei a ver grana mesmo. Tipo, grana, era 200 euros. Era 200 euros na semana, eu achava que tava cheio da grana. E daí daí eu pagava aluguel, daí eu comecei a pagar aluguel, aquele dinheiro, daí eu comecei a pensar, pô, Jó, eu tô rateando, eu tenho que pegar e parar de pagar para dar aula. Daí que eu entrei em contato com essa academia lá numa cidadezinha próxima daqui, e daí eu entreguei o ginásio, o estúdio, fui morar lá perto, que era barato o aluguel, e dava uma aula de jiu-jitsu toda quarta-feira e trabalhava nesse café. E para me manter, daí comecei a juntar uma grana, o pessoal começou a me chamar para ir pro centro. Hoje eu tenho que abrir um espaço aqui no centro. E eu peguei e já tinha uma grana legal, já tinha baixado uma grana. Fui numa garagem que um amigo meu fazia umas after party, que é uma coisa ilegal aqui. Só que ele usava só no final de semana. Daí ele usava só no final de semana essa garagem. Eu falei, me empresta durante a semana isso aí, eu pago todo o aluguel, era 300 pila. Eu pago o aluguel toda essa garagem e boto meu tatame ali, dou minhas aulinhas, final de semana é todo teu. Daí o cara aceitou. Só que um dia desse a polícia foi lá e bateu. Ixi. E daí acabou meu sonho, né? Imagina, daí já tinha uns aluninhos ali, claro que era feio o espaço, não era aquela... Não sentia uma academia, mas pelo menos era o começo, né? Todo começo. E que ano que foi isso? Isso daí foi em 2013, 2012. Em 2012. Daí eu peguei, a polícia foi lá, bateu, daí o landlord, o dono do prédio, falou, vai ter que largar fora. Daí eu fui lá e conversei com o dono do prédio e falou assim, Jorge, se tiver alguma música aqui, tu sai fora. Eu deixo tu ficar com espaço, mas sai fora. Daí o cara, não, tá bom. Daí pintei as paredes, deixei... Daí ficou mais com a cara de academia, assim, mais uma sensação, uma energia boa. Então eu comecei a dar aula lá, daí começou a vir bastante aluno. Eu tinha uns 30 alunos. Era bastante, porque o espaço, ele era 5 metros por 7. Era uma caixa, um quadrado. Então eu botei uma cortina lá, o pessoal entrava, se trocava lá, já abria a cortina, já saía na porrada.
Então, daí agora começa a parte interessante. Daí tinha o Thiago que é o dono da escola que me ajudou, agora que ele vai entrar, vai entrar o Thiago, que me ajuda até hoje. Ele pegou e foi uma sexta-feira, tinha uns 30 alunos. Nunca tinha todos os alunos ao mesmo tempo, tinha uns 30 alunos, e daí, não tinha como tu treinar num tatame com 5 por 7. 30 cabeças ali, daí, meu Deus, mano. Daí eu comecei assim, meu Deus, o ano passado eu tava desesperado, que eu não tinha aluno e tinha espaço. Agora eu tô desesperado porque eu tenho aluno e não tenho espaço para poder dar uma aula boa, uma estrutura boa para eles, É. né? E daí o Thiago falou assim, Jorge, por que tu não procura um espaço maior? Daí ô Thiago, meu sonho é ter um espaço maior, mas eu tenho que ter na minha caminhada do jeito, no passo que eu posso. E daí ele falou, eu falei para ele brincando assim, se quiser ser meu sócio, eu pego e daí a gente cai para dentro, vamos abrir essa academia aí. Daí ele, vou pensar. Daí saiu na sexta-feira, no domingo ele me liga, Jorge, vou te dar uma ajuda, vou ser teu sócio. Daí ele pegou daí falou, não, vou investir porque dá para ver que o jiu-jitsu aqui vai crescer. O jiu-jitsu é o terceiro, naquela época era o terceiro maior produto de exportação, era o jiu-jitsu, o futebol e as sandálias havaianas. Hum. Então ele fez uma pesquisa assim. Então daí começamos a procurar pé de tudo, as paradas. Daí nisso ia ser a minha primeira vez que eu ia viajar. Daí eu ia para Ibiza, meu sonho era para Ibiza, conhecer Ibiza. Daí fui para Ibiza, na volta, eu fui no escritório dele para começar a procurar de novo o prédio. Daí ele pegou, já veio um espaço para nós aí. E daí me tocou a chave. Peguei a chave, deu, fiquei feliz, né? E ele pegou e me levou daí ele falou assim, Jorge, é aqui próximo. Deu, onde que é? Daí, bem na rua da escola. E é uma rua movimentada, uma rua boa. Então meu Deus, aqui na Cape, é sensacional, né? No centro. Fui lá, olhei assim o prédio, assim, olhei a fachada, assim, bem coisa bem americana, assim mesmo. Ó. Tu olha assim, tem fachada, vidro aberto para vidro, dá para te olhar para dentro. Eu olhei assim, já imaginava as academias na América, porque normalmente é assim, um vidrão, daí tu vê o pessoal treinando lá, né? Só que aquilo dali era um prédio, tava abandonado já fazia uns 4 anos e era um restaurante chinês. Então tava um nojo, os caras deixaram. Era podre. Quando eu abri assim, eu olhei assim, meu Deus, eu nunca vou tirar esse cheiro, nunca vou tirar esse cheiro daqui. Daí eu voltei lá e falei, Thiago, vou precisar de um container, eu vou começar a limpar lá, porque eu tenho que tirar o que eu não preciso, né? Aí ele pegou e me deu o cartão de crédito e Jorge, só aguarda as notas aí para nós fazer contabilidade depois, parar tudo. Só que como eu trabalhei com obra com meu pai, então eu sou aquele cara assim, eu faço tudo. Eu não espero pelos outros, eu sei fazer tudo. Do chão até o teto, eu sei fazer. Então, aquilo ali já via assim, posso fazer isso aqui, isso, só vou precisar material. Comecei a tirar tudo para fora. A gente pagou o depósito lá e a outra academia continuou funcionando. Eu pedi para um aluno meu, amigo meu, o Ebert, continuar puxando, ele era marrom, continuar puxando os treinos para mim lá enquanto eu trabalhava. E daí eu comecei a comprar os material tudo segunda mão para não gastar, porque eu tinha medo também, como o dinheiro não é meu, eu não queria gastar, né? Não queria gastar assim, por nada, assim, comprar coisa nova. Então eu procurava tudo mais barato. Então, em 30 dias, eu peguei alguns alunos, a gente conseguiu montar a academia. Então a academia ficou linda. E daí eu devolvi o cartão para ele, falou, daí umas notas, ele olhou assim, Jorge, tu gastou só isso? Gastei só isso. Daí ficou feliz, porra, porque pensou assim, vai gastar uns 100 mil euros aí, rápido, fácil. Só que eu não gastei, eu gastei muito pouco. Então, daí ali, comecei a ter mais aluno, o pessoal começou a ver como academia mesmo, jiu-jitsu. Começou a ficar mais profissional, tatame perfeitinho, parede branquinha. Depois eu botei lona branca também. Ficou muito limpo, então o pessoal vinha para treinar bastante comigo. Legal. E daí ali que eu comecei a conseguir patrulhar. Daí o Thiago, quando terminou a inauguração, e chegou assim, me deu um tapinha nas costas, tá, Jorge? Seguinte, se tu quiser de presente esse dinheiro aí que tu usou aí pra academia, tu pega. Se tu quiser daqui uns anos tu pegar e me devolver, tu me devolve, mas eu não quero academia de jiu-jitsu.
Agora caminha com tuas próprias pernas, não quero ser teu sócio, não. E daí... Show. Daí toquei o bonde. Daí hoje já paguei ele, já paguei a dívida que eu tinha com ele. Já. Ele falou assim, eu nem pensei que ia me devolver esse dinheiro aí, brinca, né? Mas eu já devolvi a grana para ele, já estamos kits. Hoje ele treina comigo, tá treinando bastante comigo. E foi bem legal. Daí a gente pegou e comecei a ter uns problemas com o prédio. Eu não conseguia salvar dinheiro, porque o landlord, o dono do prédio, não me ajudava com a manutenção. Então, como é um prédio velho, e eu gostei assim, eu gosto das coisas perfeitas. Se não tiver limpinho, não tiver bonito, chegar e se sentir bem, eu não quero. Eu vou estar enchendo o saco, eu encho o saco dos meus filhos na parte da limpeza da academia, porque eles me ajudam bastante lá, minha sócia também, ela também é que nem eu, então a gente pega e isso movimenta muito. Até tenho falado da minha sócia também, como é que ela entrou no porque daí eu já estava com a academia aberta, só que daí eu usava o cartão da academia para pra pagar minhas contas, minhas roupas, minha comida, eu ia no pub para tomar uma pint, eu pagava com o cartão da academia. Então eu era muito desorganizado na parte da administração da academia. E nisso a Laura é minha aluna, hoje era minha faixa preta, minha sócia. E ela estava sempre lá na academia, sempre me ajudava, assim, começou a me ajudar assim do nada, assim, para me ajudar. E daí eu vi, porra, vou trocar uma ideia com ela. Trocar uma ideia e ela pegou e aceitou, deu uma parte da academia para ela para começar a me ajudar na administração. Legal. Eu confiava muito nela, então ela pegou e me ajudou muito. Só que mesmo ela administrando, a gente começou a ter problema com o prédio, porque o prédio era muito velho, daí eu pedi para ele assim, vamos procurar um prédio menor, que a gente consiga colocar todo mundo, consegue dar mais aula, tudo, e vamos... Daí comecei a procurar na volta e daí achei o prédio que eu tô hoje, que é bem no centro também, 2 minutos da onde a gente estava, e o prédio, é praticamente novo e é onde eu conseguia... Há quantos anos você está aí nesse prédio? Esse prédio eu tô agora fez 4 anos. Mas só que o meu sonho, a gente tem um projeto que eu não consigo parar, eu não fico satisfeito só sempre com aquilo ali, eu sempre quero mais e mais e mais. Então eu tô com um projeto e era para ser esse ano, mas como deu essa pandemia, quando eu tivesse meus 300 alunos, eu ia mudar para esse prédio que é maior. Só que daí a gente vai agora deixar para o ano que vem. Só deu uma empurradinha. Mas, graças a Deus, antes da pandemia, a gente já estava atingindo esses números, 300 alunos. É que não adianta a gente sabe que o jiu-jitsu é sempre... Então, a gente tinha que ter um número X para poder manter um prédio maior. E daí a gente achou esse número, 300 alunos, a gente consegue pagar as contas, pagar os nossos salários e tudo e manter o prédio novo. Só que deu essa pandemia, a gente parou por 4 meses, alguns alunos não voltaram, mas como Gustavo, a gente sempre tratou os alunos como família, a gente sempre tratou... eu trato eles como meus irmãos, até chamo todo mundo de bro. Bro. Não porque eu não sei o nome, também não é porque eu não lembro o nome, né? Que é muito aluno, mas eu trato todos que nem a família. Então isso daí ajudou muito até agora nessa pandemia, porque o governo ajudou com uma grana, mas só que essa grana a gente conseguia pagar o aluguel de casa, né? Pagar o aluguel de casa, comida para casa, mas o aluguel do prédio continuou rodando, o seguro, aquelas contas todas continua rodando, né? E os alunos me ajudaram muito. Me ajudaram muito, porque eu cheguei a entrar, teve uma parte ali no meio, ali, eu acho que eu comecei a entrar numa depressão, porque eu comecei a ver algumas academias fechar aqui na Irlanda e eu comecei a pensar, isso aqui é meu sonho, eu não posso perder isso. Comecei meio que me afundar, meio que me ver aqueles pensamentos ruins, sabe? E foi como eu comecei a meditar, que daí deu uma boa. esquecida. Daí eu comecei a ver, pô, eu não preciso me preocupar, tô me preocupando à toa, porque eu tô vendo que meus alunos estão me ajudando. A conta da academia está sendo paga, então a gente não vai fechar. A gente, quando for abrir, não sei, daqui 3, 4 meses, 5 meses, a academia vai continuar lá. Então isso aí daí eu comecei a... E agora, dia 29, a gente voltamos para as atividades. Claro que a gente fez até falar como é que a gente fez, de repente o pessoal também pode usar é um sistema que eu achei que é bem interessante, que está funcionando para nós. A gente dividiu em 2 times, o time A e o time B. E daí a gente dá aula para o time A segunda, quarta e sexta, e o time B terça, quinta e sábado.
E daí tu tem um horário fixo. A gente dá aula às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia. Daí tem o horário da criança no meio. Daí tem o horário das 6 horas da tarde e das 8 horas da noite. E daí aquele grupo ali, só, o grupo A, só pode treinar no seu horário, 7 horas da manhã. E vai treinar para sempre aí até achar uma vacina para o Covid, as paradas assim, as coisas começar a melhorar. Porque se alguém tiver o vírus ali, a gente consegue ter o tracking. De rastrear, né? E conseguir Rastrear aí. achar. E daí vai lá, faz exame, faz tudo, tira aquele grupo, faz todo mundo, depois volta. Entende? Daí foi uma maneira que a gente achou de manter e tá funcionando. Claro que tem uns alunos que não ficam felizes, nunca vão ficar felizes, porque eles querem treinar todo dia, todos os horários. Mas eu falei, vocês ficaram 4 meses trancados dentro de casa, sem poder treinar. Agora vocês têm 3 vezes na semana para treinar, fiquem muito felizes, mano. E eu tô muito feliz, porque só de poder sair de casa. Eu fiquei um tempo, eu tava fazendo as aulas no Zoom, aula online, e daí eu tava fazendo de casa. Só que aquilo ali eu achava assim, eu não tava me sentindo, eu tentei, fiz aquilo ali, mas eu não tava me sentindo útil, sabe? Tô ligado. Não sei, como pessoa, como profissional, daí o que eu comecei a fazer? Eu saía de casa, ia até a academia, caminhando, e dava aula da academia. Comecei a dar aula da academia, que daí eu comecei a me sentir, tipo, aquela coisa assim, ó, sair de casa para trabalhar. Uhum. Eu comecei a me sentir melhor, a cabeça ficou bem melhor. Cara, excelente. Pô, história muito legal. A gente chegando aqui no finalzinho aqui da live. Parabéns mesmo, irmão, pelo trabalho Obrigado, aí. mano. Eu sei que o mundo tá muito dividido, né, cara? Aqui também 50% tem gente que fala assim, meu irmão, não quero treinar nem esse ano, eu volto ano que vem. Tem a galera que tá pronta, então realmente não tem nenhuma fórmula, né? Não. Porque tá muito dividido e a gente vai testando e, como você falou, não dá para agradar todo mundo, né? Infelizmente, mas vamos levando, né? Ô, Gustavo, muito obrigado aí. Fico muito feliz aí por participar aí. O lisonjeado. E parabéns pelo teu projeto também. Tua ajuda que tu dá aí pros guris lá do projeto. Fico muito feliz também. E vamos se encontrar nos campeonatos ano que vem, se Deus quiser, né? Espero que eu possa, de repente, dar um rolê aí pela Irlanda um dia. Vai ser vem fazer um seminário e trocar uma ideia aí. Que tu tem muito jiu-jitsu, tem muito também a parte mental também. Vai ser bem legal. Vai muito ser bem legal te ter aqui na academia. Show. Só passou essa pandemia aí. Diz, ô Jorge, tô indo. Tem casa, tem lugar pra ficar. Tá. Demorou. Valeu. Valeu, galera. Abração, Jorge. Parabéns, irmão. Obrigado, viu? Abração. Fica com Deus. Sucesso. Valeu, Rus.